E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje, dia 8 de junho de 2023, se comemora o Corpus Christi, que quer dizer o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Tô aqui, né? Tomando um sol. Olha ali, o Deus do mundo, a luz do mundo. O que vence a noite, o que vence a escuridão, é o sol, é o grande rei, né, do mundo, aquele que traz a salvação depois de uma noite de escuridão. É um mundo simbólico no qual nós vivemos, nessa matrix cheia de mentiras. A maioria das pessoas não entende nada de simbologia, né? A maioria das pessoas não compreende que estão vivendo uma ilusão, que é a religião, que é a crença, e que todos os mitos religiosos, ou a maioria deles, né, fazem referência ao sol. Porque nos primórdios da humanidade, o homem sempre temia a noite, temia os predadores. Por isso que o diabo é sempre visto como essa figura terrível, né, com dentes, selvagem, representando os predadores do passado. E o fogo também, né? O fogo é muito usado nas religiões, simbolicamente falando. O fogo divino que purifica e tal, tem a ver também com a descoberta do fogo, onde o homem conseguiu maior autonomia, porque aí ele conseguia, né, ter luz à noite, né? Como é que se tinha luz à noite no passado, nos primórdios da humanidade? Com o fogo, né? O fogo também era algo que podia espantar os predadores e acalmar esse medo do homem. Então o fogo era salvador. E quando vinha também o sol, amanhecia, né? Sempre os seres primitivos temiam que o sol nunca mais aparecesse. Então começavam a fazer vários rituais, né? Principalmente em locais onde o sol era escasso, né? Em partes do planeta onde se tem dias muito curtos, né? Tem lugares no planeta onde 2 horas da tarde já está escurecendo. E em alguns lugares o sol praticamente não aparece durante talvez um mês. Mas aí depois o sol retorna por causa da posição do próprio planeta em relação ao sol. Então, isso geralmente no hemisfério norte, né? Então o que ocorre? Tudo isso, né, deu origem ao sentimento religioso, que nada mais é do que uma fantasia humana de que existe algum mundo além desse, né? E hoje eu queria falar aqui sobre o Corpus Christi. Caralho, Corpus Christi, puta que pariu, eu não acredito nisso, cara. Que em 2023 a gente ainda tem essa cultura primitiva, né? E olha, são a maioria das pessoas, né? Isso que é incrível, né? São a maioria das pessoas do mundo que cultua esse tipo de coisa. Gente que se diz consciente, gente que se diz racional, em todos os níveis, né? Incrível isso, até cientistas, pessoas intelectualmente desenvolvidas, pessoas com um bom nível cultural vão hoje comemorar o Corpus Christi, o corpo de Cristo. Cacete, como pode, cara? Eu fico impressionado, sinceramente eu não alcanço, cara. Eu não alcanço isso, cara, essa religiosidade idólatra, esse fanatismo, né? Essa loucura de querer vencer a morte, né? Achando que do outro lado tem alguma coisa, né? Tanto é que os velórios sempre tem lá o padre, né? Iludido, sempre tem o pastor, né? Aquele guia de cegos, né? Tentando ali mentir para as pessoas, dizer que o infeliz que está ali morto está num lugar melhor, né? São simplesmente alienadores e alienados, né? E eu quero saber onde está esse lugar melhor, né? Você só vai conseguir ver um espírito falando que está num lugar melhor através de um esquizofrênico chamado médium, né? Que nada mais são que pessoas esquizofrênicas que veem, né, veem espíritos, veem criaturas que não existem, né? E essa característica da esquizofrenia, você vê pessoas, vê coisas que não existem, que nenhuma das outras pessoas estão vendo, né?
E aí esses médiuns, dentro de um contexto religioso, eles se tornam grandes celebridades, né? Como foi Chico Xavier, e as pessoas que estão ali atrás de algum conforto, né? Qualquer palavra que se ouça, a pessoa está com a crítica dela afrouxada, a fé reduz a crítica, a fé reduz o ceticismo, a fé simplesmente tira toda a sua capacidade racional de agir intelectualmente em cima de uma situação. Toda vez que um cético vai a um centro espírita, vai a uma igreja, ou vai a qualquer lugar desses aí, é só para rir mesmo, né? Não tem como, né? É só para rir da fragilidade do ser humano e até ter pena, né, dessas pessoas que se deixam levar por essas historinhas. Então eu queria falar um pouco aqui sobre esse corpo de Cristo, né? Que o ser humano é tão primitivo, né? O ser humano é tão irracional. Ainda é um animal com inteligência, né? Isso não quer dizer de forma alguma uma pessoa consciente, lúcida, capaz de senso crítico, né? Capaz de avaliar as coisas com critério lógico. Nós, como humanidade, estamos ainda nos prendendo nessas metáforas religiosas, nessas fantasias, nesses simbolismos, né? E pior, né? É uma coisa muito, como eu falo, a pessoa que não é capaz de ter racionalidade à flor da pele, de ter lucidez à flor da pele, essa pessoa sempre tende para o materialismo. Se você for olhar nas religiões, as religiões e os religiosos são as pessoas mais materialistas que existem. Por quê? Porque tudo remete a sexo, tudo remete à procriação, tudo remete, né, a antropofagia até, né? É como no sexo, comer o outro. Todos os nossos eventos estão sempre ali em volta de gastronomia, de comer, né? É muito importante para a gente comer, é muito importante para a gente ter relação, para casalar, para fazer sexo. E a religião só fala nisso, né? O que é o Corpus Christi, se não comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo? Que coisa mais antropofágica, que coisa mais primitiva, que remete ao animal, né? Querer comer o outro para adquirir energia, né? Porque nada mais é do que um vampirismo, se você for ver bem. Poxa, a questão do vampiro casa muito bem com a questão do Corpus Christi, né? Porque comendo o corpo de Cristo e principalmente bebendo o sangue, que é algo imundo, né? Você beber o sangue de outra pessoa, nada mais é do que você beber o sangue de um vampiro que vai te dar imortalidade. E o que é o Corpus Christi se não isso? A gente pode fazer essa comparação e que as pessoas querem, né? Tirar alguma coisa de Jesus, claro, né? Que é a imortalidade que ele pode dar. Mas como é que ele dá a imortalidade se não, né, você tomando sangue de Cristo, né? Aceitando e tomando o seu próprio sangue, tomando sangue de uma criatura divina que vai te dar imortalidade, né? Então isso é um vampirismo, né? E as pessoas acabam reproduzindo esse modelo, as pessoas que não são racionais, que não têm essa percepção do que é a religião, do que é o pensamento religioso, do que é abrir mão da sua condição de ser racional para ficar simplesmente gastando energia com bobagens, gastando energia com essas datas comemorativas. E aí existe muito comércio, né? Comércio de toda forma, são viagens que você faz, são congressos, igrejas lotadas, muita quinquilharia religiosa sendo vendida, né? Objetos ditos sagrados, as pessoas acham que tocar em certos objetos, que aquele objeto ali só porque é um padre, que é um homem como outro qualquer, com pau, que caga, que mija, não tem nada de homem santo, porra nenhuma. O Papa agora está sendo operado, se não me engano, o Papa tá com problema no intestino, ele já fez uma operação que ele arrancou, sei lá, alguns centímetros do intestino. Porra, como é que um homem santo precisa de medicina? Como é que um homem santo não faz o que o suposto Jesus fazia, que é curar? Autocura, né? Isso não é prometido nas religiões? Tá cheio nas igrejas, cheio de igreja. Tem igreja católica que o cara leva lá membros de cera, né? Para provar que foi curado. Se ele foi curado da perna, ele leva uma perna de cera. Se ele foi curado, sei lá, da cabeça, um câncer, ele leva a cabeça de cera. Se ele foi curado no pau, ele leva o pau de cera. Será que tem isso? Não duvido nada. E aí, por que o Papa não se cura? Ué, ele não é o Supremo Pontífice? Ele não é a ponte entre o homem e Deus? E precisa tirar pedaço de intestino. Então, vários pastores também aí que dizem que curam, não curam nem a própria miopia, usam óculos para ler a Bíblia. Então, são coisas, né, que uma pessoa racional
É muito difícil, né? Quando você falando, eu não alcanço isso, nunca alcancei, né? Eu já tive sempre essa tendência desde novo. Mas eu juro que eu tentei, né? Eu juro que eu tentei acreditar em alguma dessas bobagens. Mas quando eu fui lá para ver, né? Fazer o test drive, tirar a prova dos 9, fazer a coisa no empirismo, né? Eu vi que a religião é sempre isso, é enganação, né? Não vá, se você está pensando em ir para qualquer religião, não vá sem dinheiro, senão você não vai conseguir nada lá, entendeu? Então é conforto, né? Consolo, né? E como eu falei, é alguém que te promete algo, né? Algo que está num futuro muito distante, né? Algo que você ainda não tem, que você almeja, como bem-aventurança, salvação, bem-estar, saúde, né? Te prometem tudo isso, né? E, por incrível que pareça, se a gente for ver qual a classe, além da religiosa, que te promete isso, coisas que estão no futuro, senão a classe política. É por isso que religião e política tem muito a ver, né? Sempre se prometendo coisas que só estão no futuro, né? Principalmente Jesus, né? Ele te promete a salvação, mas depois que você morrer, né? Que porra de contrato é esse? Quando é que eu vou assinar um contrato desse, cara? Quando é que eu vou ser tão idiota a ponto, né? De, porra, dar minha alma pra poder me salvar depois da morte? Porra, tá de sacanagem, né? Eu poderia até falar só imbecil, mas eu ia ser muito agressivo, então eu não vou falar não, tá, gente? Então, nesse dia, nessa data de hoje, né, que eu fico feliz porque eu estou, né, nesse feriado em casa e agora só volto a trabalhar na terça-feira, né? Não dá pra acreditar nisso? Então eu só tenho a agradecer, né, cara? Só tenho a agradecer a Jesus e essa data aos católicos, né, o Corpus Christi. Só tenho a agradecer por estar esses dias todos em casa, né? 5 dias em casa, tá bom ou não? Curtindo aqui o Deus Sol, fazendo a minha reverência. Obrigado, Jesus, pelo esse dia 8 de junho de 2023, Corpus Christi. Obrigado, Senhor. Eu acho que eu vou até me tornar cristão depois dessa aí. 5 dias em casa. Esse aqui é o país dos vagabundos. Então, gente, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e, por favor, não esqueça de dar uma ajuda aqui ao canal do Everardo, analisando o raciocínio, esse polo de conhecimento aqui, de filosofia, de questionamento, né? De consciência, né? Não esqueça aqui de se inscrever, porque muita gente passa por aqui, muita gente assiste os vídeos, assiste as lives, esquece de dar esse apoio ao canal, que é tão importante. Se você tem vontade de propagar o conhecimento, ajude o canal aí se inscrevendo, dando like, para dar mais relevância aqui pro canal. Então, fui. 5 dias de clausura.